Poxa, a Sanepar está andando de lado há tanto tempo, o que está acontecendo? Será que a empresa perdeu os fundamentos? O que você acha? Era mais fácil comparar a Taesa com a Transmissão Paulista, porque a Copel é um segmento diferente, né. Taesa e Transmissão Paulista são transmissoras. Entre as duas, qual que é a melhor É, então, professor? então é uma empresa muito boa, né. A empresa, a gestão, a diversificação da empresa do Brasil é um caso interessante, né, porque ela vinha numa crescente, né, de mudança de gestão e melhoria de resultados. E a Sanepar? É uma empresa que é muito, assim, questionada pelos nossos seguidores aqui. Poxa, a Sanepar está andando de lado há tanto tempo, o que está acontecendo? Será que a empresa perdeu os fundamentos? O que você acha? A Sanepar é uma empresa que os fundamentos dela são ótimos fundamentos, né, é uma empresa de saneamento básico, vende água, vende esgoto. Eu brinco, né, ela vende a ida e vende a volta, É né. verdade. Ela entrega a água, fala: "O que que você faz com a água que você usou agora?", Exatamente, vai né. tratar, né. Vai trazer para o esgoto, né, pra gente tratar. Então ela vem e tem é um produto muito resiliente, água. A pessoa vai sempre pensa nisso, pensa daqui a 20 anos, 30 anos, todo mundo vai precisar de água. Todo mundo vai precisar de saneamento básico. Saneamento básico no Brasil é uma necessidade, né. E é uma empresa que tem crescimento, porque a rede de água precisa crescer, a rede de saneamento precisa crescer. Apesar do Paraná ser um estado, até bem desenvolvido, né, tem um IDH bom, mas tem ainda expansão, tem margem de crescimento para a rede de esgoto e rede de Sim. água, né. Então, assim, é uma empresa que tem potencial de crescimento, ela tem uma receita protegida da inflação, porque a revisão tarifária, geralmente, ela traz a inflação embutida, né, mais ali alguns gastos da empresa, então ela tem uma revisão tarifária que de certa forma, corrige a inflação, né, em média, né, tem anos que é melhor, tem anos que a revisão é pior. Então, assim, eu acho que é uma empresa que tem fundamentos muito bons. O que acontece com a Sanepar é que tem muita especulação em relação à privatização, né. "Ah, vai privatizar. Ah, não vai privatizar. Agora vai, agora não vai". Então tem você tem essa questão toda da privatização. Você tem o novo marco regulatório que deixou o mercado um pouquinho animado, mas depois deixou desanimado, porque, da mesma forma que isso facilitou a empresa ser privatizada, aumentou, de repente, o potencial de concorrência de uma cidade deixar de ser atendida pela Sanepar e ser atendida por uma outra empresa, de criar uma outra empresa ali municipal para fazer a gestão da água. Então isso também criou uma certa insegurança no mercado. Mas eu vejo a Sanepar com os mesmos olhos que eu via há 3, 4, 5, 10 anos atrás, não mudou nada. Eu vejo uma empresa que tem aí, ano a ano, crescendo receita, crescendo lucro, e se o preço não acompanha, é bom, porque se o preço não acompanha o que está crescendo, uma hora ele vai acompanhar, né. Se você tem uma empresa com lucro crescente, né, no longo prazo, e o preço está ali de lado, uma hora, né, é que eu falo que é a famosa boca do jacaré, né, você tem um preço subindo e o preço de lado e o lucro subindo, a boca do jacaré aberta. Uma hora a boca fecha, Uhum. né. E quem tá acreditando nesse momento, né, e acreditando e montando sua posição, vai se dar bem. Qual seria melhor no momento? Transmissão Paulista ou Taesa? E aí já vou incluir aqui, porque falaram muito, da Copel. Então, Uhum. já vamos colocar 3 elétricas aqui que são muito comentadas no nosso canal também. Transmissão Paulista, Taesa e Copel. Professor, o que você acha? Olha, eu acho as 3 excelentes, né, para quem quer investir e ganhar dividendos. Eh, Em termos de preço, né, a que está mais descontada hoje é era mais fácil comparar a Taesa com a Transmissão Paulista, porque a Copel é um segmento diferente, né. Taesa e Transmissão Paulista são transmissoras. Entre as duas, qual que é a melhor É, então, professor? entre Taesa ou as transmissão? No 2, momento atual eu agora. acho que a Transmissão Paulista está mais barata, está mais descontada, Tá. né. Mas ela teve a pessoa que olhar o dividend yield vai falar assim: "Poxa, mas ela não pagou dividendo esse ano", né. Porque ela fez investimentos, né, em linhas de transmissão, mas eu acho que ela tem tudo para pagar bons dividendos aí no futuro, tá. Então, entre as 2 eu preferiria a Transmissão Paulista. A Copel também é uma excelente empresa, ela é uma empresa que atua em todos os segmentos, distribuição, geração, transmissão, é uma empresa. E eh, telecomunicações também, né. Telecomunicações também, né.
a gente é uma empresa integrada, a gente chama de uma elétrica integrada, né. Ela tem um lado bom, porque ela está exposta a vários ela é mais diversificada, mas por outro lado ela está exposta muito ao setor de distribuição, que é um setor um pouco mais complicado ali, tem um custo mais alto, você distribuir energia, tem que fazer manutenção, poste, Cliente que dá poda, cliente calote. que dá calote, perda, exatamente. Gato, Tem quer se dar o gato no porco. exatamente, tem um monte de coisa. Então é muito mais complexo. Ver a Light no Rio de Janeiro, como é que está sofrendo com essa questão do furto de energia, né, que está Lá crescendo, tem gato pra caramba. Isso tá aí dá um prejuízo gigante é para as empresas. enorme isso. É 33% da energia distribuída pela Light é furtada. Um terço. Dava para iluminar todo o estado do Espírito Santo. Cosan é uma empresa muito boa, né. A empresa, a gestão, a diversificação da empresa, ela tem é uma empresa que tem várias empresas ali ligadas a ela, né, de muita qualidade. Então é uma empresa que eu gosto bastante, né. Mas tem que ficar muito atento sempre à questão do preço, né. Eu tô falando aqui de termos de qualidade da empresa. No Brasil a gente tem, André, a gente tem, sei lá, 80, 100 empresas muito boas. As melhores e maiores empresas do Brasil estão na bolsa, né, com algumas exceções que não estão na bolsa, né. Mas como a Reserva, por exemplo. A reserva, de certa forma, até tá Arezzo, né? Ah, Arezzo é comprou a verdade. Grupo reserva. Arezzo. Ah, é verdade. E é Então, bom, tem hein? Arezzo, né? Tem Arezzo. Então, tem nisso também. Então, você tem ali, o que eu tô falando mesmo? São ótimas, a maioria está na bolsa, de boas empresas. Isso, exato. Você tem 100 grandes empresas na bolsa de qualidade. Então, assim, o que vai definir o que eu vou comprar naquele momento é a melhor oportunidade, né. Então a melhor oportunidade, lógico, sempre olho a empresa das que pagam dividendos com mais consistência, aquelas que estão mais baratas, né, e tento comprar essas ações. Isso vai me trazer, né, uma segurança, um maior conforto, porque eu estou comprando um ativo barato e no futuro eu vou ter um dividendo maior, porque comprando barato eu compro mais quantidade e ganho mais dividendo. Petrobras é um caso interessante, né, porque ela vinha numa crescente, né, de mudança de gestão e melhoria de resultados, e criou-se até uma polêmica, né, porque o combustível foi ficando muito caro por conta da paridade internacional do preço, né, do petróleo, mas para o acionista é ótimo. Aquela que até a gente estava conversando antes da live, né, tem a visão de acionista e a visão de cliente, né. Para quem abastece o tanque, a gasolina alta é ruim, mas para quem tem ações é bom, né. Eh, eu até fiz um vídeo brincando, falei assim: "Ó, meu combustível tá pago o que eu ganho de dividendo do Petrobras paga o meu combustível", né. Agora, olhando assim pra uma perspectiva de médio prazo, né, tirando qualquer tipo eh, de interferência ou mudança, porque a gente não sabe o que pode acontecer, não tem como adivinhar o futuro, né. Então quando a gente faz uma análise também, a gente pensa o seguinte, o risco de uma intervenção na gestão, de uma mudança no rumo da empresa aumentou? Aumentou, né. Então a única coisa que a gente pode entender é a seguinte: aumentou o risco de uma ingerência política maior na empresa, né. Mas isso é um risco. Risco é uma coisa que você não tem como quantificar o percentual de acontecer ou não. Então a gente trabalha com a informação que a gente tem, entendeu? Então isso, lógico, o risco afeta o valuation da empresa? Afeta, né. A percepção de risco afeta o prêmio que você quer daquela empresa. Se eu tenho um risco maior no projeto, eu vou querer um retorno maior, né. Mesma coisa, o banco vai emprestar a juros. Se o cliente tem mais risco, ele vai querer uma taxa de juros maior. É a mesma coisa o investidor. Se eu quero comprar uma ação que tem um risco maior, vou querer um retorno maior. Então, dito isso, a gente olhando para o preço do petróleo, né, cenário geopolítico, crise essa guerra da Ucrânia com a Rússia não vai não vai ser uma guerra que vai ser de curto prazo, como se imaginou, né, vai ser uma guerra que vai se estender aí por alguns anos. Isso tem impacto no preço do petróleo, né, isso tem impacto no preço do gás, tem impacto no mercado de energia no mundial. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender todas essas e tudo isso impacta, né. Que eu falo, não é só a voz a fala do presidente ou a fala do ministro,
Tudo isso Todo um impacta. cenário macro, né? Todo um Tudo cenário assim. macro que é muito complexo. Qualquer empresa de commodity tem isso, né. Então, quando você entra investir numa empresa de commodity, tem que entender o seguinte: você está entrando num negócio que não depende só dele, né. A China fala, ah, para minha Exatamente, recuperação econômica tá menor. Real vale plum para baixo, né? exatamente. Então a Arábia Saudita fala: "Não, a gente vai aumentar a produção, vai dobrar a produção do petróleo", o preço do petróleo desaba, entendeu. Então você tem fatores que são externos à empresa, não dependem da empresa. E tem empresas que só o que ela se a empresa fizer o trabalho dela bem feito, já vai dar resultado. Então, empresas de commodities têm essa questão, né. Mas o cenário que a gente vê, né, para os próximos anos é um cenário de petróleo alto, né, o petróleo nessa faixa alta, que é bom para a Petrobras, que é uma empresa de petróleo, né. Eh, a gente espera que ela continue pagando dividendos, não nessa faixa de 66% que ela pagou aí, que foi uma loucura, né. Quem comprou a Petrobras seguindo a nossa recomendação, já pagou o custo da ação que foi comprada, né, na época que a gente recomendou, né, só o que ganhou de dividendos, né. Então, se eu descontar os dividendos que eu recebi do meu preço da Taesa não, da Petrobras, meu preço médio de Taesa é zero, né, tá zerado já. Então, eu falo assim, a minha posição de Taesa não vale a pena ser vendida, porque Petrobras. Petrobras, exatamente. De Taesa também não vale a pena também. Eu vou entrar nesse assunto, vou entrar nesse assunto. Por quê? Porque os dividendos que eu recebi já pagaram o investimento na empresa, né. Então meu preço médio, entre aspas, pessoal é zero, né. Por que eu vou vender essa posição? Deixa essa posição lá, né. Eu acho que a empresa que vai vir a pagar dividendos e investimento é a longo prazo, né. A gente tem um governo hoje, mas daqui a 4 anos a gente pode ter outro governo, ou se for reeleito, daqui a 8 anos a gente vai ter outro governo, daqui a e política é curto prazo. Não, mas o Lula não pode ser reeleito, né? Pela idade, acho que ele não É, pode, né? se ele tiver saúde, ele pode ser reeleito, né, mas Não, o Lula já tem seus 80 e poucos anos, não tem? eu acho que quase 80, não chega a Mas não 80. tem eu não Eu acho que o Lula não vai se 78. reeleger. Acho que pode vir alguém da equipe. Nunca se sabe, né, vai ele que pode querer, né, mas poder ele pode. poder pode, ele pode não querer, porque fala: É. "Já tô velho pra isso". Companheiro. Aí, mas tudo bem, o que eu falo, política a curto prazo, a pessoa fala assim: "Mas como assim, Vicente? A política pode afetar o futuro". Eu falei: "Pode, mas não afeta tanto", né. É mas a política afetou a Argentina", não foi uma política só, Já não vem foi de muito não tempo, foi um né. governo Perón só. já tinha. Perón, aí veio Kirchner, cara, uma sequência de escolhas, né, ruins e políticas desastrosas. Não só de agora, desde a época, inclusive do regime militar, Exato. de acabar com as indústrias, de desindustrialização forçada do país, uma coisa de maluco. A política, eh, toda a política argentina de desenvolvimento, ela foi completamente diferente da brasileira, né. E na parte no momento também, da democracia, apesar das nossas bizarrices aqui, né, do congelamento de preço, eh, confisco de poupança, isso durou pouco, porque teve uma hora que o pessoal Inflação falou: "Ó, altíssima. espera aí,